essa relação com nossos alunos chama-se linguagem. A linguagem é tudo para a nossa relação com o aluno. Linguagem escrita, oral, não sei o quê. Então vamos falar um pouquinho sobre linguagem. Vamos lá. Primeiro fundamento de toda linguagem. Nenhuma palavra tem sentido em si mesma. Quem lhe dá sentido é o contexto. Gravem isso, porque isso é essencial para o professor. O professor diz, mas eu falei. Falou, mas pode ser que você entenda de um jeito e o receptor entende de outro. Então, se você não aplicar a dialética, né, a conversa, você não vai. Exemplo, olha um exemplo. Opa, caramba, de novo. Agora matou o meu. Tá certo? No porto, um navio brasileiro entrava um navio italiano. Qual é o erro dessa frase? No porto, um navio brasileiro entrava um navio italiano. Faltou o quê? Uma vírgula, um ponto? Vírgula, onde iria a vírgula? Depois do... Como é que é? Um navio não entra em outro navio, né? Duas vírgulas aí? Será? Deixa eu decepcionar você. A frase está corretíssima. Vocês estão pensando que o entrava era do verbo entrar. Não é do verbo entrar, é do verbo entravar. Quer dizer, bloquear. No porto, um navio brasileiro bloqueia, entrava um navio italiano. Percebeu o problema da linguagem? A palavra é a mesma, só que tem sentido dependendo do contexto. É a mesma para a segunda. Com duas vírgulas e um ponto, reescreva a frase dando-lhe sentido. Duas vírgulas e um ponto. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Coloque aí duas vírgulas e um ponto para dar sentido. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Mãe, vírgula. É isso mesmo, pode continuar. Ele acertou. Como é que fica? Vamos lá. Maria toma banho porque sua. Não, Maria toma banho porque sua, ponto. Mãe, vírgula, disse ela, vírgula, pegue a toalha. Por que Maria tem que tomar banho? Está suando muito, então o sua é do verbo suar, não é o sua, da sua mãe. Eu peguei esses exemplos para vocês entenderem. As palavras não têm sentido em si mesmo. Quem lhe dá sentido é o contexto. Ora, é isso que nós fazemos na sala de aula. Nós jogamos a palavra, crente que o nosso aluno vai captar o que eu penso. E não é necessariamente isso. Por isso que olha a função da linguagem, ligar contextos. Né? O contexto do professor está cheio de objeto de conhecimento. O aluno ainda não. Quem liga os dois é a linguagem. Onde o problema da linguagem mais pega é nos momentos de avaliação escrita. E aí, aqueles que já leram meu livro sobre prova, né? Eu peguei 8 mil provas que me mandaram do Brasil inteiro. E durante 2 anos eu estudei o que o professor perguntou. O que o aluno respondeu? O que o professor competente devia ter perguntado? E escrevi um livro chamado Prova, Momento Privilegiado de Estudo, Não Acerto de Contas. Eu vou tirar algumas questões dessas só para vocês verem o que eu quis dizer com isso. Quer ver? Vamos ver se eu consigo. Primeiro, a professora do Rio de Janeiro perguntou: como é a organização das abelhas numa colmeia? A mais importante, a palavra mais comum que eu encontrei nas provas foi como. Como era o governo? Como foi? Como? Sabe o que o aluno respondeu? Como é a organização das abelhas numa colmeia?
é joia. Outra respondeu, é maravilhosa. Outra respondeu, é muito legal. E as três cabem na pergunta? Cabem. Era isso que o professor queria? Não. Não era isso. Está vendo o problema da linguagem? E aí? Como é que o professor competente na linguagem deveria ter perguntado? Assim, por exemplo. Vimos em nossas aulas de ciências como é maravilhosa a organização dos haveres de uma colmeia, pois cada grupo de elementos da colmeia tem uma função específica para que o todo funcione em harmonia. Olha o professor conversando com o aluno, isso se chama contextualizar. O aluno tem que sentir que você continua a sua aula, você está falando com ele. Agora sim, partindo dessa ideia, escreva a função de ao menos 4 grupos de elementos da colmeia. Eu disse para o aluno o que eu quero e disse qual é o parâmetro para correção. 4. Da cidadania também, se for preciso. Olha o outro. O Oceano Atlântico banha a costa brasileira desde até. Essa questão veio de Tocantinópolis, lá no alto do Tocantins. A professora esqueceu que criança opera no concreto. Ela disse, desde até. Para ela pensou, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, né? Para ela. Sabe o que o aluno respondeu? Vamos ver se isso aqui funciona. Desde antes de Cristo até hoje, não dá certo? Perfeitamente correto, né? Só que a professora fez uma falta de ética. Gozou do menino perante os colegas, ele tinha 9 anos, esse menino. Gozou dele, pegou a prova dele, pendurou no mural da escola, e aí o menino ficou apavorado e publicou no jornalzinho da escola. Esse menino fugiu da escola, o Ministério Público veio por cima da professora, 6 meses suspensa da sua atividade de professora. Que não pode fazer. Esse menino ficou traumatizado, levou uns 2 anos para voltar, né? Não pode. Como é que ela deveria ter perguntado se ela fosse competente? A costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico, indo desde o estado do até o estado do. Agora trouxe o elemento concreto. Qual é o estado? Rio Grande do Sul, qual é o estado? Aí o Amapá. Olha a outra. Vamos ver. Cuidado com a linguagem. Insisto sobre isso. A professora perguntou, quais são os 3 poderes da República e qual a sua obrigação? O que o aluno respondeu? Opa. Eu respondi. Agora, vamos ver que está difícil isso aqui, ó. Tecnologia. Poder legislativo, executivo e judiciário. E minha obrigação é estudar os 3. Qual foi que a pergunta que ela fez? Quais são e qual é a sua obrigação? Sua, ele entendeu? Dele. Estão percebendo o problema da linguagem que pode colocar? Porque aí o professor pode virar autoridade, não era isso que eu queria, e não dar nota para o aluno. Claro. E aí? Como é que podia ter dito? Quais são os 3 poderes da República? Primeira coisa. Segundo, qual a obrigação de cada um deles? Agora tem clareza e precisão. Olha essa outra, então. Criança opera no concreto. Centração. Aí a professora do 4º série perguntou, primeira série, você tinha 10 balas, ganhou outras 20 balas. Você ficou com, na cabeça da professora, 10, 20, 30. Mas não botou o objeto de conhecimento. O que a criança respondeu? Tente. Contente. Claro, se eu tinha 10, ganhei 20. Como é que eu fiquei? Contente. Mas tente é com maiúsculo, que é M com M. Todo mundo ficou contente. Veja, é essa criança. Nós temos essa criança na sala de aula e a gente não se dá conta. Como é que podia ter perguntado, agora vocês entenderam. Você tinha 10 balas, ganhou outras 20 balas. Você ficou com, pontinho, balas.
Aí está o objeto de conhecimento. Outra, cuidado, no curso superior tem uma coisa que, sobretudo no curso superior, se dá muito. Comente, disserte, desenvolva. Olha o exemplo desse aí. Comente a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O que é comentar? Falar sobre. Qual é o critério para o professor corrigir a questão depois do comentário? Não tem. É a cabeça dele. É a falta de respeito para com o seu aluno. Porque ele não disse como é que vai corrigir. Só que a aluna foi inteligente pra caramba, deu uma lição no professor. Era uma aula de filosofia da educação. Olha o que a aluna respondeu. Vamos ver? Acho uma frase muito profunda. Tão profunda que nem consigo captar o seu real significado. Mas acho que Sócrates estava certo quando disse a frase, pois você não sabe, não teria dito besteira. Assim mesmo que eu nada entendo do que ele disse, tenho certeza que a frase tem um grande significado em todos os aspectos em que for analisada. Comentou? Merece o ponto? Vai ganhar? Vai ganhar uma bronca ainda por cima. Está de palhaçada, assistiu minha aula? Professor incompetente, culpa do aluno. É a competência para avaliar a linguagem. E o professor de matemática, antigamente, dizia assim, bom, isso aí eu vou pular. Vamos ver aqui. Ah, essa também é genial. Onde se encontram as brânquias do camarão? Perguntou o professor Ciência. O que o aluno respondeu? Ali atrás, né? No corpo dele. É óbvia a resposta, não é não? Onde? No corpo dele. Como é que podia ter perguntado? Vimos que as brânquias são elementos essenciais para o camarão. Vimos também, por esse motivo, se encontram. Olha a conversa que o professor tem que fazer. Na mesma prova do camarão, estava essa aqui. Ó. Vamos lá? Em quantas partes se divide o corpo de um crustáceo? O que o aluno respondeu? O que ele respondeu? Depende da cacetada, está correto também? Corretíssima também. Agora, tem outra forma de perguntar? Tem. Estudamos que o nosso corpo se divide a cabeça. A gente ri agora, mas dá vontade de chorar, não dá? Quantas vezes a gente fez isso com nossos alunos e o aluno levanta a mão e diz, professor, o que o senhor quer com a questão 4? Porque ele não entendeu o que a gente coloca. Clareza e precisão é condição de competência. Encontre o X, perguntou você de matemática. O que o aluno respondeu? Fez a bolotinha e disse, está aqui. Não era para encontrar o X? Está aqui. E faz o que agora? Não disse o que era para fazer, né? Só disse que era para encontrar. Encontrou, está aqui. Como é que um professor competente perguntaria? Na figura ao lado, X representa o valor da medida da hipotenusa num triângulo retângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras, calcule o valor de X.